Olá, eu sou James Santos, teólogo e escritor. Iremos tratar sobre os textos que são extras canônicos, ok? Então, nesse assunto, nós vamos tratar por que você encontra na Bíblia os textos dentro de colchetes, ok? Então, o que significa os textos entre colchetes na Bíblia? Significa que esses textos são extracanônicos. O que é extracanônico? Essas passagens são textos extracanônicos, ou seja, que entraram depois nos livros bíblicos, como igualmente inspirado por Deus, ainda nos primeiros séculos da Igreja, pois os extracanônicos são textos da Bíblia, concluindo com uma resposta, com livros diferentes, portanto, da Bíblia. Ok? Então, quando nós tratamos dos extracanônicos, nós vamos ver todos os extracanônicos do livro de Mateus neste vídeo, ok? O texto grego que não está incluído, esse é o texto extracanônico no versículo. Por exemplo, em Mateus 17, 21, não tem esse texto, ok? Esse texto foi pegado do livro de Marcos, capítulo 9, versículo 29, que é o texto de Mateus 17, 21. Diz assim: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ou seja, esse texto é extracanônico. Ele vai estar, em algumas Bíblias ele vai estar, como eu disse, entre colchetes, em outros não, ok? Então esse texto foi tirado lá do livro de Marcos, capítulo 9, versículo 29, que diz da mesma forma: e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, ok? Então, o que nós vemos aqui nós temos Mateus 17, 21 em grego, e nós temos Mateus 17, 21 em português. Então, essa forma é para você ver que são os acrescentados, ou seja, extra canônico, ok? Então, agora vamos ver mais um texto de Mateus. O texto é de Mateus 18, 11, que diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Ou seja, esse texto é extra canônico. Ele foi pegado do livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ok? Então, nós temos também, da mesma forma, Mateus 18, 11, grego e português. Ok? Então, é desta forma que são os extracanônicos. Agora, esse texto de Mateus, capítulo 23, o versículo 14 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrerão mais rigoroso juízo. Ou seja, esse texto foi pegado de Marcos 12, o versículo 40, ou então Lucas também tem, Lucas 20, versículo 47, ok? Lucas 20, 47. Então, quando nós tratamos desse assunto, então todos os extracanônicos são, como eu falei, da Bíblia, ok? Agora, para nós concluirmos, Mateus 23, 14 grego e Mateus 23, 14 em português. Esta é a forma e o entendimento que nós devemos ter, ok? Então eles são um volume tirado de outro
para colocar. Por isso são inspirados por Deus, ok?